Oi, pessoal! Trago o resumo do capítulo 34 de Sortilégio. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Sexta-feira, 9 de junho. Vitória recebe Maria José bem e Alessandro a leva para o quarto dele. Alessandro diz a Maria José que tem uma reunião muito importante e precisa ir à construtora e que ela saiba que ele adora mais que a vida dele e que não há nada que ele não faça por ela. Maria José diz que assusta quando ele diz isso, que ela acha que alguma coisa vai acontecer. Alessandro diz para ela que não vai acontecer nada de mal. A beija e sai. A reunião começa e o advogado diz que as ações da empresa serão divididas em partes iguais entre Vitória, Bruno, Raquel, Alessandro e a esposa dele. Os advogados de Bruno propõem que ele seja o novo presidente naquela nova sociedade, que faça uma votação. Bruno tem 2 votos a favor e 2 contra, o de Vitória e Hernan. Alessandro se levanta e diz que é a favor e vai saindo da sala. Vitória pergunta a Alessandro se foi isso que Bruno pediu para ele em troca de doar sangue para Maria José. Alessandro não responde à mãe e se retira. Vitória se aproxima de Bruno e diz: "Você é um monstro, um monstro. Agora eu acredito em tudo que Maria José disse de você. Porque uma pessoa que lucra com a vida de um ser humano é um miserável e não vou aceitar nada do que foi dito aqui." Bruno diz que o que a mãe disse não é verdade e que aquela reunião foi normal e a maioria esteve a favor dele. Vitória diz que não se importa e que não vai aceitar. Bruno diz que então eles vão a juízo. Vitória manda Bruno fazer o que quiser e vai atrás de Alessandro. Muito nervosa, Vitória diz a Alessandro que o Bruno é muito perverso e a enganou de uma maneira tão descarada e ela, boba, acreditou em tudo. Mas agora não, ela já se cansou. Vitória manda a Alessandro a dizer aos advogados que ela o espera à tarde na casa deles. Roberto diz a Raquel que aquela reunião foi privada e que não tem validade nenhuma. O advogado de Alessandro diz que para que tudo aquilo se resolva, eles terão que fazer uma reunião com o tabelião. Raquel culpa Bruno por tudo. Bruno manda ela calar a boca e a chama de infeliz. Raquel diz que ali o único infeliz é ele. A mãe deles vai para o tribunal e vão descobrir os podres das famílias deles. Bruno diz que não interessa e sai da sala irritado, porque mais uma vez o plano dele dá errado. Raquel diz a Roberto que Bruno não pensa e colocou tudo a perder. Roberto diz a Raquel se o Bruno anular o testamento, tudo vai mudar. Ela não vai ter mais as mesadas do Alessandro. Raquel diz que ainda assim terá suas ações. Roberto diz que as ações podem baixar, seja pelo escândalo da anulação ou pelo escândalo da mãe dela. E o Bruno pode até levar a empresa à falência. Raquel pergunta o que ele acha. Roberto diz que sim, e que acha que vai ser bem melhor deixar as coisas como estão. Vitória chega em casa. Ezequiel está com flores que foi enviada para Maria José. Vitória vê o cartão, manda Ezequiel jogar as flores no lixo e não contar para ninguém. Vitória mostra o cartão das flores para Filipa, onde diz que tomara que Maria José se recupere logo, e é assinada por Mário Aguirre. Felipa pergunta por que mandou jogar as flores fora. Vitória diz que não quer dar mais preocupação para Alessandro e porque não acha que foi esse homem que mandou, e sim alguém que quer prejudicar Alessandro e Maria José. Fernando diz a Alessandro que mandou uma mensagem para o juiz
e que cedo ou tarde ele vai responder. Alessandro diz que tomara que o juiz responda, porque só achando algo indevido do Bruno, eles poderão derrubar os planos deles de se apoderar da construtora. Eric diz a Bruno que comprou as flores e mandou o cartão com a mensagem como ele pediu. Bruno liga para Kátia e marca de se encontrar com ela no mesmo lugar da outra vez. Fernando conta para Alessandro o que descobriu sobre Gregório. Surpreso, Alessandro diz que o veículo que a jogou do barranco era um caminhão. Furiosa, Maura diz a Lisete que não é justo agora que estava se aproximando de Alessandro, a Maria José fica grávida dele. Alessandro chega em casa e diz a Maria José que só quando está ao seu lado ele se sente feliz e em paz. Maria José diz que o ama muito e que não sabe como foi e nem por que se apaixonou por ele. Xuxo convence Pedro que tem dinheiro para eles montarem um negócio nas cidades de Alessandro e assim ele poderá ficar perto de Maria José. Os dois combinam de viajar e no dia seguinte para fazer uma surpresa para Maria José e Paula. Maria José conversa com Alessandro sobre ele dar emprego à mulher que o pai dela conheceu na boate no dia em que foi preso e diz que ela tem um irmão doente e por isso ele quer ajudar. Maria José diz a Alessandro que a mulher se chama Mercedes e entrega para ele o endereço dela. Alessandro fica intrigado ao comprovar que se trata de Mercedes e Gabriel, mas não diz nada a Maria José. Vitória diz a Fernando que o Hernan convidou ela para jantar. Fernando fica com ciúmes e pede para Vitória não aceitar o convite só para convencer os filhos dela de que entre eles não há nada. Gregório diz a Eric que quer a parte da grana que Mercedes devolveu. Eric diz ao primo que dará metade para ele, mas se o chefe deles descobrir, vai cortar a cabeça dos dois, então é melhor ele ser discreto. Júlia fica de olho na conversa deles. Eric diz a Gregório que não gosta do infeliz do Bruno, que ele a trata pior do que um cachorro. Gregório diz a Eric que esses caras são assim mesmo, mas sabe que uns segredinhos é sempre muito bom. Vitória permite que Raquel participe da reunião entre Alessandro, os advogados e ela. Vitória diz que prefere anular o testamento de Antônio antes de ceder às exigências do Bruno. Bruno vai até o quarto de Maria José para ver se ela recebeu as flores, mas não encontra nada. Maria José agradece ele por ter doado sangue para ela. Bruno diz que doou com todo o seu carinho e pergunta quando é que o Alessandro e ela vão se divorciar. Maria José diz que eles não vão se divorciar. Debochado, Bruno diz: "Ué, não vão? Pois eu pensei que fosse. Pelo menos foi o que ele disse para mim." Bruno diz que Maria José conta com o apoio dele para qualquer coisa, que não esquece, e aí sai do quarto dela. Vitória pergunta ao advogado quais são as possibilidades do Bruno ganhar. O advogado diz que é muito difícil o Bruno ganhar, para isso ele teria que ter uma testemunha íntegra e com autoridade, dizendo que Antônio não estava em pleno uso de suas faculdades mentais. Vitória diz que o Hernan nunca vai declarar isso e se retira. Raquel diz que a mãe tá louca, que prefere o escândalo. Bruno diz a Eric que não chegou nenhum ramo de flores. Eric diz que as flores foram entregues para Ezequiel. Eric pergunta a Ezequiel sobre as flores. Ezequiel diz que ali não chegou nenhuma flor e pergunta por que é que ele quer saber.
Eric disfarça e diz que Tomás falou para ele sobre as flores e eles apostaram para saber quem tinha enviado. Felipa escuta tudo e conta para Vitória. Vitória diz a Felipa que isso prova que foi o Bruno que enviou as flores, com o cartão daquele homem para criar problemas entre Alessandro e Maria José. Eric conta para Bruno que Ezequiel negou que tinha recebido as flores. Bruno suspeita de que a mãe está sabendo. Fernando vê que Kátia está pronta para sair. Para não dizer que vai se encontrar com Bruno, Kátia diz ao irmão que a Lisete a convidou para ir para a casa dela e sai. A Hernan propõe a Vitória que eles se vejam com mais frequência e que se conheçam melhor, que ela o deixe ser seu melhor amigo, o seu apoio e quem sabe talvez ele a convença. Vitória fica constrangida e diz, é claro, com certeza. Alessandro conversa com Fernando sobre Mercedes, a mulher que Pedro quer ajudar. Fernando pergunta a Alessandro o que acha se Pedro foi convivente com o Bruno no falso casamento e na tentativa de matá-lo e se acha que Maria José está sabendo. Alessandro diz que não, porque se fosse assim, a Maria José não teria recomendado essa mulher. Fernando aconselha a Alessandro a dar trabalho para Mercedes e diz se ela souber alguma coisa do Pedro, logo ele vai perceber. Hernan chega com Vitória, vê que Fernando está ali e quer acompanhá-la até em casa. Vitória diz que não precisa e eu agradeço pela companhia e pelo jantar. Vitória entra e evita falar com Fernando e sobe rapidamente para o quarto. Felipa pergunta a Vitória se o Hernan se declarou para ela. Vitória diz que sim e que respondeu para ele que ia pensar. Sozinha, Vitória diz que o Hernan é o homem muito mais adequado para ela. Alessandro aconselha a Fernando a sair com outra mulher e se dá um tempo para a mãe dele também. Fernando diz que não interessa sair com outra mulher e que tudo que ele mais quer é ser o apoio para Vitória, onde ela possa encontrar compreensão, tranquilidade e paz. Kátia pergunta a Bruno por que eles não podem dizer que estão namorando. Bruno diz que no momento atual fica muito complicado falar dos problemas e que tem tido com Alessandro, mas diz que ela pode ajudar. Bruno diz que agora que Kátia trabalha na empresa, pode ficar sabendo de coisas que podem servir para ele. Kátia promete fazer o que Bruno quer. E é tudo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.